Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Espaço de Troca. Estamos muito felizes em apresentar a vocês uma nova temporada do nosso podcast, com conteúdo diverso e repaginado. E o bate-papo de hoje é por minha conta, Tayane Tavares. E eu não estou sozinha nessa. Meninos, se apresentem! Thay, é um prazer estar participando de um episódio do Espaço de Troca. Meu nome é Vitor Freire e eu estou muito bem acompanhado aqui. E aí, meu povo, eu sou Ana Oliveira e estou muito animada para falar de jornalismo esportivo, que é a minha paixão. E sabe por que a nossa equipe está incrível hoje? Porque o nosso bate-papo de hoje, ou melhor dizendo, o nosso bate-bola de hoje é com ele, o queridíssimo jornalista Iago Sarinho. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Sempre é uma alegria passar pela universidade, né, pela UFPB, nossa querida UFPB, e trocar essas ideias aqui com vocês também. Então, estou super à disposição, contem sempre com a gente. E a gente também está muito feliz em recebê-lo. Espaço de Troca. Iago, a gente queria começar esse nosso papo, esse nosso diálogo, fazendo uma pergunta para você bem afetiva. E aí a gente queria saber como é que você construiu a sua relação com rádio, né? A gente sabe que hoje você tem uma atuação profissional no rádio, falando sobre esporte, mas conta pra gente como deu início aí essa carreira, se você já gostava antes. A gente quer saber os bastidores. Olha, o rádio, ele tá na minha vida, né, desde a infância, né? Então, realmente, sempre gostei de ouvir rádio. Então, especialmente as transmissões esportivas, né? Eu sempre tive um hábito de ouvir os jogos, né? Especialmente quando os jogos eram fora de João Pessoa, né? Então, era a maneira que a gente tinha para acompanhar os times, né? Não tinha essa pluralidade que hoje tem de transmissões, né? Por stream e tal. Quase todos os jogos realmente você consegue acompanhar com imagem. Naquele período, ainda não é. Eu tô falando aí do transição anos 90 para os anos 2000, né? Então, era um princípio ainda da internet, assim, com democratizar mais a internet, espalhar realmente o sinal, né? Então, eu tinha um pouquinho de dificuldade, você só conseguia ver transmissão de jogo realmente pela televisão, né? TV aberta e tudo mais, e já os canais fechados começavam, mas não exibiam jogos aqui do futebol paraibano, do futebol nordestino, de um modo geral, né? Que é o que eu gosto e o que eu sempre acompanhei. E minha casa também sempre foi uma casa muito musical, então a gente sempre ouviu muita música e acabou ouvindo pelo rádio também, né? A audiência no carro também, esses deslocamentos todos, né? Mas quando eu vim fazer jornalismo na UFPB, eu não me imaginava realmente trabalhando com rádio, né? Sempre gostei dos outros suportes também. E o rádio, na realidade, ele chegou digamos assim, chegou por último, mas quando chegou ele relembrou talvez essa minha paixão de infância, né? E hoje eu não me vejo fazendo, quer dizer, me vejo fazendo outras coisas, mas não me vejo não fazendo rádio, né? Então, outras coisas, mas sempre com um pezinho no rádio, porque é um veículo que é muito apaixonante, nessa aproximação que a gente tem com as pessoas. Acho que o rádio, ele proporciona realmente uma experiência diferente, tanto para quem trabalha, como, obviamente, para quem também consome, né? Então, quer dizer que o rádio, ele ocupa um espacinho aí no seu coração, né? Um espacinho bem especial. Um espação, eu diria, na realidade, né? Ocupa um espaço com muito carinho aqui, né? De fato, é um veículo que é apaixonante. Acho que é um depoimento de quase todo mundo que faz rádio, né? E mesmo quem já fez e está em outros veículos, mas sempre que tem a oportunidade, volta para o rádio, né? Eu acho que não é à toa, né, que tem essa longevidade toda que tem, né? Novas tecnologias se apresentam, né? Mas o rádio ele se adapta e ele se mantém, né? Muito vivo, muito forte na vida das pessoas. Eu fico curioso, Iago, porque o esporte é muito forte na rádio. A rádio, ela, junto do esporte ali, são grandes aliados e você tem um foco no jornalismo esportivo. Eu queria saber de você se essa paixão por rádio culminou em ir para o jornalismo esportivo por ser uma área muito forte ou se tem uma questão mais pessoal por trás disso. Na realidade, é um pouquinho do inverso, né? Na realidade, eu acho que vou para o rádio por conta do jornalismo esportivo, né? Dentro do jornalismo, sempre foi o que eu quis fazer, trabalhar com esportes, né? Eu sempre gostei muito do esporte como um todo, desde criança também. Sempre pratiquei muito esporte. Apesar do meu shape atual não demonstrar a mesma coisa, mas eu sempre pratiquei muito esporte.
E para mim, no jornalismo sempre foi o que eu quis fazer, né? Gosto de outras áreas, já fiz outras coisas também no jornalismo, mas é o que eu mais gosto de fazer, talvez seja a melhor maneira de expressar, é justamente jornalismo esportivo. E justamente por essa força que você falou, né, que o rádio tem nessa cobertura esportiva, as primeiras oportunidades, quer dizer, as primeiras oportunidades não, porque as primeiras oportunidades que eu tive foram aqui ainda na universidade, né, na TV UFPB. Algumas das oportunidades que surgiram no começo foram justamente no rádio, porque é onde o esporte está, né? Então, foi um lugar que acabou me abrindo algumas portas, né? Mas não foi uma relação assim, já de imediato, de já estar num microfone potente, já estar num veículo, né, que fala para muita gente. Então, realmente, passei por várias coisas, né? Saí do jornalismo esportivo, depois pude voltar. Então, espero agora continuar, né, por muitos e muitos anos. A gente olhando suas redes sociais, a gente percebe que você comenta muito sobre futebol. E também especificamente sobre o Botafogo da Paraíba. Você é um torcedor do Belo? Não, eu sou um torcedor do Botafogo. Isso pra mim não é tabu. Já foi tabu, né, no jornalismo esportivo há muito tempo. Tem gente ainda que tem medo. Mas no trabalho acho que eu consigo dividir bem. Na realidade, talvez eu até seja um pouco crítico a mais em relação ao Botafogo por ser torcedor. Então, talvez isso me faça ter uma dimensão do clube, esperar coisas a mais que o clube faça, né? Pode ser um outro lado aí dessa cobertura. Mas falo muito do Botafogo porque uma das minhas funções na Tabajara a gente chama na cobertura esportiva, a gente tem a função do setorista, né? Então hoje eu cumpro essa missão, né, lá na Tabajara. Na realidade foi como eu entrei lá na Tabajara. A gente tinha um setorista de muitos anos, né, que era o Glaucio Lima. Antes dele foi o Lulinha Rodrigues, né? Foram setoristas que passaram, cada um deles, quase 20 anos na Tabajara. Os dois, infelizmente, a gente perdeu o Lulinha um acidente, né? E o Glaucio faleceu com Covid, né? Na pandemia. E aí eu estava no Jornal União nesse período, e aí fui para Tabajara para, não vou dizer ocupar, porque eu acho que não tem nem como ocupar o trabalho que o Glaucio fazia, né? Mas fazer é uma função próxima, ter essa missão de informar os ouvintes sobre o Botafogo. Então ainda faço isso hoje, né? Tem outras atribuições agora lá na emissora também, mas continuo com essa missão. Mas lá a gente fala de muitas outras coisas também, né? Fala sobre futebol americano, por exemplo, outros esportes, mas realmente, assim, a maior parte do meu trabalho de microfone realmente é cobrir o Botafogo. Comentar com você uma coisa que não é bem uma pergunta, mas eu não sou muito do ramo esportivo. Meu pai é torcedor do Campinense, ele Raposeiro. geralmente vai assistir jogos, assim, eu nunca quero ir. O único jogo que eu fui assistir pessoalmente foi do Botafogo. Eu até pesquisei, foi 6 de abril de 2022, estava chovendo, terrível. E foi contra o Foi aqui no Almeidão ou foi em Atlético, Campina? foi no Almeidão. E foi um 7-0. Foi uma goleada. Eu cheguei a mandar porque eu estudo com pessoas focadas né, na torcida ali do Botafogo, Ana Rebeca, Cália Vitória, que é de jornalismo, Júlia Ellen. E eu mandava para elas a gente fez uma reportagem para disciplina de fotojornalismo. Foi humilhante. E foi uma experiência humilhante, assim. No Conta sentido da chuva, né? da chuva, porque a experiência de ir no estágio, ver a galera torcendo é muito Diferente. diferente, é muito emocionante. E você Sim. se sentia ali parte, porque a gente estava do lado da torcida do Belo. É uma Os energia sons, né? muito boa. E ainda mais pra você, que já viu o Belo ser campeão, deve ter, assim, uma história muito legal por trás de toda essa história mesmo com o jornalismo e com o Belo também. Eu espero um dia que a gente consiga assistir o Belo ser campeão novamente. Não, vai ver. Eu sofria muito com isso no começo, né? Como é que você divide, né? Aí teve uma hora, eu brinco sempre isso, acho que o primeiro elogio que eu recebi foi porque os caras diziam que eu torcia pelo 3, né? Então, como torcedor do Botafogo, eu jamais vou torcer pelo 3. Sem não tem como, chance. né? Na minha condição de torcedor, né? Mas aí, quando a gente vê pra esse lado da cobertura, a gente acaba torcendo, vou dizer que a gente torce. Torcer é uma palavra muito forte. Mas a gente quer que dê certo, porque assim, quanto melhor estiver o Botafogo, quanto melhor estiver o Campinense, quanto melhor estiver o 13, mais espaço de cobertura a gente tem. Então, é até engraçado, às vezes, o torcedor, quando diz que a gente tá torcendo contra, que a gente não apoia, pelo contrário, né? Para nós, enquanto profissionais, quanto melhor os clubes de futebol que tiverem, as equipes de outras modalidades, os atletas paraibanos eles tiverem, melhor pra gente, porque a gente trabalha com eles, né? Então, é muito ruim, por exemplo, quando a gente tem, você falou do Campinense, né? Que esse ano não vai jogar nenhuma competição nacional. E pelo que deve rolar aí, também não deve, no ano que vem deve ser da mesma forma, pelo que se encaminha. E aí você tem um clube como o Campinense, que é um clube grande, né? De massa, que tem torcida. Sem jogar metade do ano, significa que você não vai poder transmitir jogos desse time. Então, é menos espaço de trabalho,
São companheiros que, por exemplo, eu falei, tem essa missão de setorista do Botafogo. Como é que fica quem é setorista do Campinense? O resto do ano todo. Vai trabalhar com o quê? Vai noticiar o quê? Vai informar o quê para o ouvinte? Então, por mais que a gente tenha... E todo mundo tem sua predileção. Né? Quem diz que não torce por ninguém, eu não acredito. Não acredito. Porque eu acho que o que faz a gente escolher esporte, que faz a gente, especialmente futebol, que tem essa penetração na sociedade, é justamente o amor que a gente nutre por isso, né? Então, isso é o que te aproxima. Aí, quando você se torna profissional para cobrir aquilo, aí você começa a criar alguns distanciamentos que são necessários para você exercer a profissão, né? Mas o que te leva àquilo inicialmente sempre é a paixão pelo clube. E eu acho que em todas as áreas de jornalismo, quem trabalha com cultura é assim, quem gosta da política é assim também, porque tem uma aproximação maior com aquilo, né? Então, eu vejo dessa forma. Sim. Por esse amor pelo jornalismo, né, a gente deu uma pesquisada e viu que você é um jornalista premiado, né? Você conseguiu aí o primeiro lugar e empatou com 2 matérias no terceiro lugar. Então, me conta um pouquinho como é a sensação de saber que você tem prêmios por fazer o seu trabalho, por fazer bem feito. Eu acho que é o auge para todo mundo, né? Chegar até um dia a ser premiado pelo nosso trabalho. É muito legal. E é engraçado, porque o prêmio que eu recebi não tem nada a ver com esporte, né? Então, foi um desafio duplo, né? Porque foi isso eu estava lá na União ainda, e a diretora-presidente, né, da empresa Paraibana de Comunicação, que é a Ana H6, ela me chamou na sala, eu achei que eu tinha feito alguma besteira, né? Caramba, fiz alguma coisa errada no jornal, né? E ela me chamou na época e me convidou para assumir uma pauta que era uma pauta sobre agricultura familiar, né? Então, sobre investimentos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário em projetos de agricultura familiar, né? Aqui na Paraíba, no semiárido paraibano. E aí eu fui fazer essa cobertura, né? A gente passou, acho que 3 dias viajando pelo semiárido paraibano, né? Conhecendo várias famílias, vários arranjos produtivos diferentes. Tive que estudar muito sobre isso, então deu mais trabalho, porque era uma área que realmente eu não conhecia, então eu tive que me preparar bem, né, para fazer esse material. E aí depois tive uma vantagem importante, que é uma coisa que no jornalismo a gente raramente tem, que é tempo, né? Sim. Então era uma matéria que a gente já sabia que tinha uma possibilidade de buscar um prêmio mesmo. E aí eu tive aí acho que uma semana, 15 dias mais ou menos, livre para escrever esse texto, reescrever, né? Só que acabou que eu ganhei o prêmio, jurava que ia ganhar pelo meu texto escrito, mas eu acabei ganhando pelo rádio, né? E na época do prêmio, eu não estava fazendo rádio, né? Só estava fazendo algumas coisas, estava fazendo, na realidade, jogos do Botafogo, né? Mas não estava em nenhum programa de rádio, não estava tendo a rotina realmente do rádio, né? E aí foi uma surpresa, na realidade, para mim, porque eu achava que eu ia ganhar no impresso, fiquei em terceiro lugar. A segunda colocada foi também lá da União, né? Então, foi uma premiação para o Nordeste, né? Então, foi uma premiação interessante. Prêmio bom, bacana. Ajudou. Mas foi uma experiência muito legal, né? Eu até hoje acho que o material do impresso estava melhor do que o do rádio, mas eu acabei ganhando pelo rádio. Mas ficou legal também. Foi uma série de reportagens. Acho que em prêmio também, fica uma dica aí pra galera, você tem que pensar bem na estratégia. Eu acho que eu acertei na estratégia do rádio, que foi fazer uma série. No jornal, eu acabei fazendo matérias distintas. E elas conversavam entre si. Talvez se eu tivesse escrito como uma série, pudesse ter funcionado melhor, porque eles avaliam tudo à parte, né? Então, se você não manda realmente como uma coisa só. Mas, enfim. Mas valeu, foi uma super experiência. Também não dá pra ganhar tudo, né? Ganhei o prêmio, ainda queria ganhar. Deixa de ser olho Mas bom, né? é uma grande premiação, né? Assim, muito importante para você. Além dessa premiação, você acha que você está no seu auge, assim, você ainda quer conquistar alguma coisa dentro do jornalismo, tanto esportivo quanto cultural, ou referente ao Nordeste mesmo? Ou você acha que já estagnou, que já está bom, você está satisfeito? Não, satisfeito a gente nunca tá, né? E eu sou muito inquieto, né? Com tudo, assim. E eu acho que tem muitas coisas por fazer, né? Eu tô nesse desafio lá, atualmente, né? Desde novembro de 21, se eu não me engano. Eu tô lá coordenando, né, o departamento esportivo da Tabajara. Né? A gente tá num processo de grandes mudanças lá na emissora, na empresa, né? A Tabajara é uma emissora da EPC, né? E a EPC lançou uma rádio nova, né? Que é a Paraíba FM, né? 103,9. Tem a Tabajara agora, 105,5 na FM. Então, são 2 rádios FM. Tem um Jornal União, tem uma gráfica, tem uma editora, né? Então, é uma empresa de comunicação que está se reorganizando. Eu tenho uma visão muito cíclica das coisas. Eu acho que não dá para fazer jornalismo isolado.
né? É uma coisa que eu acredito que a empresa precisa fazer mais agora, é aproximar os setores, e isso está acontecendo, né? Eu acho que é um avanço importante. Passou também por um concurso público agora, né, na emissora, então tem muita gente nova entrando, isso é muito bom, porque está reenergizando, né? Para o departamento esportivo está sendo bacana para a gente. Aproxima os setores e as idades também, né? Isso também. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua com os nossos velhinhos lá. Eu sempre digo que são meus coroas, né? Eu cuido muito bem deles. E amam muito o que fazem e nos ensinam bastante também. Então, essa troca ela é importante. Como no futebol, né? Você tem que montar o time lá, monta o elenco do seu time. Você tem que ter os jogadores mais experientes, mas tem que ter a galera mais jovem também para poder dar energia para o time, para dar rodagem. Essa é uma analogia que funciona bem para a lógica nossa. Mas tem alguns desejos dentro da própria empresa, claro, que eu acho que a gente está trabalhando por isso, para ampliar a cobertura, para ter mais horários, para ter mais espaço para cobertura esportiva. E, assim, isso pensando na minha atividade hoje. E no campo pessoal, né, acho que é sempre buscar crescer, né? Fazer o nosso trabalho chegar mais longe, né? A gente vive num mercado aqui na Paraíba que é difícil, né, para você conseguir romper a bolha, né? Não é fácil. A gente tem muita gente boa aqui. Eu acho que na Paraíba hoje, pelo menos no mercado de jornalismo esportivo, não sei se dá para dizer o mesmo em outras editorias, mas seguramente no mercado de jornalismo esportivo hoje, a gente não deve, em termos de cobertura, a nenhum outro estado brasileiro, e aqui é muito mais difícil de cobrir. É bom demais você cobrir Flamengo, Vasco, esses times. É muito fácil, tem muita informação, tem equipes de assessoria de imprensa imensas que fornecem muito material. Não estou desmerecendo o trabalho, obviamente, dos companheiros que cobrem essas praças, né? Mas eu tenho certeza que aqui é mais difícil ainda, e a gente tem muita gente boa fazendo, mas acaba que furar essa bolha é difícil, né? E eu sempre penso que se não der para mim, que eu consiga pavimentar o caminho para que outras pessoas possam fazer, né? E a gente tem... É uma visão que eu tenho. Estou numa emissora pública, né? Então a gente tem uma missão educativa também. Sim. E eu acho que se a gente conseguir entregar o esporte, transformar o esporte cada vez mais numa noção de educação, de cultura, como parte da nossa cultura, né? Ajudar a crescer também o esporte da gente, fomentar os clubes, fomentar as equipes, os atletas, né? Garantir mais espaço para eles, pluralizar essa cobertura. São coisas que eu quero fazer. Mas eu estou muito novo ainda, né? Estou só com 30. Como disse, apesar do meu shape... Novo e já fez muita coisa. Já devo fazer um bocado de coisa. Apesar do meu shape, só tenho 30. Mas, então, assim, tem muita ideia que eu tenho, né? Eu tenho muitas coisas que eu penso em fazer a curto prazo. A longo prazo, realmente, eu não sei qual seria o meu grande plano hoje, não. Tem tanta coisa para fazer agora que não está dando tempo muito para pensar daqui a 10, 20 anos, não. Vamos deixar acontecer. Realmente, deixa a vida levar, não é, isso aí. Iago? E aí, bora falar um pouquinho sobre escrita acadêmica, porque assim, um passarinho sussurrou no meu ouvido que você já produziu uma dissertação de mestrado falando sobre rádio expandido, o rádio expandido na questão do esporte. Isso. E aí eu queria que você comentasse, compartilhasse com a gente o que é esse rádio expandido no esporte. Teria como? Basicamente, é a gente levar a produção de base sonora, que é o rádio, para outros ambientes além apenas da frequência hertziana, né? É você propiciar que o rádio esteja no YouTube, que o rádio esteja em dispositivos mais variados, em plataformas mais variadas, né? Hoje a gente tem várias ferramentas de streaming, né? Então, a ideia, o estudo rádio expandido é esse. E a dissertação está disponível, né? Na biblioteca da UFPB, biblioteca online, e a galera pode acompanhar, pode ler, né? Pode conferir. E espero que ajude também outras pesquisas, né? Acho que a gente sempre tem que produzir pensando que pode servir tanto para a academia, mas especialmente para a sociedade. Sim, exatamente. E com certeza a gente vai ler o seu trabalho. Inclusive, tem um artigo também derivado dessa dissertação do Iaco que a gente vai deixar disponível para quem tiver mais interesse em acompanhar e saber mais um pouquinho sobre ele. Bom, para a gente encerrar, a gente vai fazer um bate-bola rápido, só para descontrair mesmo, do que você prefere. E aí Bora. Você fala e cada um vai falar um. Você prefere rádio ou TV? Hoje, rádio. E aí, você prefere coordenar uma equipe de jornalismo ou coordenar um time de futebol? Ah, essa é uma pergunta boa, hein? Hoje, o que eu posso fazer é coordenar uma equipe de jornalismo, né? Mas todo mundo especialmente quem comenta, né, tem um pezinho ali, sonha em ser treinador. É uma coisa que eu quero fazer. Não ser treinador, mas estudar até para poder fazer um debate com o treinador e
dizer, não, amigo, eu sei do que você tá falando, entendeu? Estudar mais e melhorar sobre isso, é o que eu quero fazer, sim. Programa ao vivo ou programa gravado? Ao vivo, com certeza, sempre ao vivo, muito melhor. Graduação ou mestrado? Olha, eu acho que do ponto de vista do jornalismo, aprendi mais no mestrado do que na graduação. Acho que sim. Foi um aprendizado mais focado, né? Até porque a gente já está um pouquinho mais experiente também, né? Quando vai para o mestrado, a gente sabe aproveitar melhor aquele momento. Instagram ou finado Twitter? Twitter, com certeza. Finado não, agora é o X, né? Tô lá, inclusive, me sigam, @Iago Sarinho. Uso muito X, é uma ferramenta importante de comunicação lá. Informo bastante por lá, muita coisa. Quem quiser saber as informações do Belo e de outros clubes paraibanos, tô lá no X. Narrar um jogo inteiro ou entrevistar os jogadores? Essa é cruel, hein? Então, eu não narro, né? Se bem que ano passado eu comecei a narrar futebol americano, né? Mas eu não sou um narrador de rádio, não me atrevo a isso, porque é muito difícil narrar. É muito difícil narrar um jogo para o rádio. Muito difícil mesmo, é uma arte. Então, eu não me atrevo a narrar no rádio. Então, o meu lugar é mais do da entrevista. Então, eu vou ficar com a entrevista. E agora, uma palavra, Botafogo por Botafogo. Fica aí a esperança. Um clube de massa, né? Um clube que tem uma história bonita, né? Que representa muitas pessoas, mas precisa evoluir profissionalmente em vários aspectos, né? Acho que o clube precisa ser das pessoas, de muitas pessoas, de uma cidade, de um estado, e por aí vai. Não pode ser de poucas pessoas. Sim, vamos pra cima esse ano. Iago Sarinho por Iago Sarinho? Jornalista, né? Premiado. Apaixonado por esportes, muito apaixonado mesmo, mas apaixonado por música, por séries, por cinema, apaixonado por várias coisas, né? Pai muito cedo, com uma companheira que é minha parceira de vida também, para tudo. E alguém empolgado com a vida, em fazer as coisas, em curtir a vida e aproveitar. Trabalhar que é importante, mas não só trabalhar, a gente tem que curtir a vida também. Iago, muito obrigado pela participação. O Espaço de Troca é um lugar para a gente aprender e trocar experiências. Espero que você tenha aprendido algo com a gente aprendeu muito com você e esperamos também ir visitar você lá na Tabajara. A gente teve uma oportunidade de conhecer, mas a gente sempre espera ter mais algumas. Exatamente, Iago. E eu quero muito lhe ver cobrindo o jogo do Botafogo. Então, eu também estou me convidando. Me chame que eu vou comparecer. E eu estou me despedindo aqui. E Ana também quer se despedir de você. Iago, muito obrigada pelas suas palavras, tá? Pela sua presença aqui. É muito legal conhecer gente que passou pela mesma coisa que a gente está passando hoje em dia. E com certeza deixou um pouquinho de esperança pra gente e muita vontade de trabalhar também. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. E quero reforçar, obviamente, o convite para vocês acompanharem a Rádio Tabajara 105.5 FM. Tem programa de esporte toda segunda-feira, das 8 às 10, o microfone aberto. De terça a sexta, a gente está no Tabajara Esporte. E tem muita novidade para vir por aí. Todas as transmissões de jogos também dos clubes paraibanos. Futebol americano a gente vai transmitir esse ano também. E outras coisas mais. Então, fiquem com a gente. E, lembrando uma coisa que ele falou, se você não foi a um estádio de futebol ainda na sua vida, você não gosta nem de futebol, vá vivenciar isso, porque não dá pra gente compreender a nossa sociedade, a cultura da gente, sem viver onde o povo tá, né? Vivenciar uma atmosfera que é no estádio de futebol. Recomendo, é necessário. Acho que não dá pra viver sem ir no estádio de futebol pelo menos uma vez na vida. E depois desse convite maravilhoso e dessa reflexão, a gente termina por aqui. A edição deste episódio foi feita por Vitor Freire e Tayane Tavares. A produção e as vozes que você ouviu são de Ana Rebeca Oliveira, Vitor Freire e Tayane Tavares. A monitoria é de Guilherme Valentim e a direção da professora Patrícia Monteiro. Você pode encontrar este e outros episódios do Espaço de Troca no Spotify, YouTube e em outras plataformas de áudio. Acesse Espaço Experimental no Instagram, @Espaço Experimental UFPB. Estamos também no Facebook, Laboratório de Rádio e Jornalismo UFPB. Te esperamos lá. Tchau! Tchau!